A, a pergunta que eu tenho para mim e para você hoje é se Jesus para nós se tornou só uma declaração de independência ou uma condição de vida. Nós vivemos liberdade. Nós, de fato, somos livres. Porque não sei se é só pensamento meu, ou se você vai concordar com isso, mas parece que a liberdade desejada 250 anos atrás, isso aqui não tem nada a ver com a nação em si, isso não é uma crítica à nação, mas é só uma análise. Ela tem sido perdida ao longo dos anos e por isso que é tanta batalha para mantê-la. Essa terra ainda ser reconhecida como uma terra da liberdade, de um povo livre, de pensamento, de expressão, enfim. Mas o fato é que se a gente não mantiver essa busca e essa intencionalidade, a declaração vai se tornar um papel na história desse país. O fato é que se eu e você não entendermos que o Senhor não nos libertou lá atrás só, quando nós entregamos a vida para Ele, ou se você ainda não entregou, que hoje seja o dia da tua libertação em nome de Jesus. Mas isso não é um olhar para trás e achar que depois as coisas foram nos aprisionando. Não, nós somos chamados para viver como um povo livre, liberto no Senhor. Minha pergunta então é se você está vivendo isso. Se você está vivendo liberdade no Senhor, como alguém livre em Deus. Porque quem foi liberto deve viver como alguém livre. Olha como o Senhor Jesus para exatamente onde ele deveria parar. Essa menção em Lucas 4 é uma menção em Isaías 61. Então agora nós vamos para Isaías 61. Isaías 61, verso 1 e 2 vai dizer o seguinte. Você está lá, amém? Tem 3 lá. Você está lá, amém? Chegou. Vai falando para alguém quando você está procurando ainda, vai dizendo os livros. Quem tiver que começar cantando de Gênesis, está tudo bem. Uma hora você chega lá. Isaías 61, verso 1 e 2 diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Tudo conforme Lucas 4, sim ou não? Só que se ele continua e diz o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso aqui é um apontar para a segunda vinda já. O Senhor Jesus, intencionalmente, ele diz: ainda não é esse tempo. Eu paro no ano da bondade do Senhor. E enquanto essa janela de tempo está sobre nós, nós estamos nessa extensão do ano da bondade do Senhor. Nós vivemos o ano da bondade do Senhor, que não é mais o ano 50, que não são mais ciclos periódicos de tempo em tempo, que agora é uma realidade constante até o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus parou sua leitura, não à toa, exatamente onde ele queria parar. Ele diz: vocês agora podem de fato experimentar o que é ser livre. Um povo livre. Então ele simplesmente não nos oferta uma liberdade, mas ele é quem nos sustenta nessa luta contra o pecado para nos mantermos em liberdade. Quando a gente olha para os ciclos do Antigo Testamento, o que acontecia era isso, meus irmãos. Depois da liberdade, você tinha pessoas que estavam presas de novo, porque empobreceram, porque tiveram que trabalhar, porque tiveram que vender uma propriedade, e aí careciam, talvez esperavam com grande expectativa o ano jubileu que ia chegar. O que o Senhor está dizendo agora é: eu liberto vocês, e vocês em mim, no Senhor Jesus, têm condição de viver um estado de liberdade. Viver liberdade, então, hoje, é a gente entender que tudo pertence ao Senhor. Viver liberdade é entender que a terra pertence ao Senhor. Esse era o clamor lá em Levítico 25. A terra pertence ao Senhor, o povo é do Senhor.
Viver liberdade é não viver mais amarras do pecado, da ira, da falta de perdão, do ressentimento, da ansiedade, as amarras do medo, da ingratidão, da insatisfação, da amargura, da murmuração, do egoísmo, do egocentrismo, da religiosidade, da falta de fé, da falta de amor ao Senhor, da frieza espiritual, da indiferença, da falta de empatia, da insegurança, da necessidade de aprovação das pessoas. Nada disso mais deve nos amarrar em nome de Jesus. Porque nós fomos feitos para viver em liberdade. Isso é possível se nós amarmos o Senhor com todo o nosso coração e o nosso interesse de fato só for Ele.